Um dos aspectos mais importantes da nossa vida com Deus é a gratidão. E eu quero te convencer disso. E o Marcelo, nós não combinamos, mas ele leu o Salmo 103 e é exatamente o salmo que eu vou usar aqui como instrumento para a nossa reflexão essa noite. Então, o Salmo 103, se você tem uma Bíblia online, ou então pode acompanhar com a gente ali na projeção. Eu vou ler o Salmo 103, ele é longo até um tantinho, 22 versículos, mas eu quero lê-lo todo e depois nós vamos trabalhar em algumas partes do Salmo. O Salmo nos diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoantes as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Salmo lindo. Ele começa e termina da mesma forma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Há um tempo atrás eu li a nota de um empresário um pouco cínico até. Ele disse assim: as pessoas são ingratas. Eu levei 61 anos para descobrir isso. Eu tenho 175 empregados, homens e mulheres. Um dia de ação de graças eu lhes enviei 175 perus de primeira qualidade. E apenas 4 apareceram para me agradecer. 2 me agradeceram com bilhetes, 2 me agradeceram porque me cruzaram no corredor. E por causa da ingratidão deles, eu decidi nunca mais me esforçar para ser gentil. E se você quiser conhecer gratidão, vai procurar no dicionário. Eu fico feliz que Deus não seja assim, não é? Mas eu entendo a tendência de se tornar cínico em relação à ingratidão, porque parece parte do nosso convívio não reconhecer quantas coisas nós temos para agradecer, e isso, obviamente, cria em nós um coração, talvez, de ingratidão, e a gente precisa refletir sobre isso. Eu passei essa semana lendo alguns salmos, procurando, então, um salmo que pudesse nos lembrar sobre gratidão, e foi difícil encontrar, porque muitos deles fazem isso, e muitos deles inclinam o nosso coração a refletir sobre a grandeza de Deus, e esse, em particular, é muito especial. Mas, às vezes, para nós, parece uma matemática difícil contar as bênçãos do Senhor. E eu convido você a refletir sobre isso hoje. Davi, ele começa esse salmo falando para a sua alma, dizendo para si mesmo. Davi costumava fazer isso, né? Em algum momento ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma?
Então, ele fazia esse exercício de olhar para si mesmo, e talvez você tenha que fazer esse exercício também. Mas Davi, ele começa esse salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que chama atenção é que quando Davi escreve esse salmo, parece que ele estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua história. Eu não vou dar os detalhes aqui, mas momentos difíceis criam para nós uma tendência em nos tornar mais ingratos, sabe? A reclamar demais, às vezes até errar e justificar os nossos erros por causa de situações difíceis. E Davi, ele toma um caminho oposto aqui. No meio da dificuldade, no meio da tribulação, ele chama a sua alma para aquilo que precisa ser chamada, para aquilo que ela precisa olhar. E ele diz, olha, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. É a tendência nossa, né? Quem já não passou aqueles exercícios de empresa e tal, né, que tem uma folha branca e um pontinho preto. E aí a gente fica olhando no pontinho preto, né? Embora haja todo branco ao redor, o nosso foco fica naquele pontinho preto. A gente acaba acostumando a contar mais os dias de chuva, de neve, do que propriamente os dias de sol, embora aqui na nossa ocasião a gente fica ansioso pelos dias de sol. A gente marca na nossa memória, né, os dias de neve. Às vezes a gente vê o jornal dificilmente, eu não me lembro aqui, talvez você se lembre de alguma ocasião, mas dificilmente o jornal começa com boas notícias. Não é? Geralmente se fala de alguma catástrofe, de alguma guerra, de algum problema, e esse é o pitch, né? Esse é a chamada do jornal, então, para marcar a nossa atenção. Há um livro muito interessante chamado Um Deus Amoroso em um Mundo em Sofrimento, de John Tal Murphy. E ele escreve o seguinte no primeiro capítulo. Ele diz assim: é irônico, quase ao ponto de ser cômico, que as pessoas se concentrem tanto no mal a ponto de cegamente negligenciarem a incomensurável abundância de bem, felicidade e até prazer carregados por este planeta em cada ponto dado no tempo. Devemos contar os espinhos sem contar as estrelas? Esquecemo-nos de que há mais paz do que guerra, que há mais beleza do que feiura. Por que devemos focar no ódio e deixar de ver o amor? Ou ouvirmos os gemidos de dor, mas sermos surdos às canções de alegria? Em qualquer estimativa justa, o volume puro de beleza, prazer, bondade e felicidade no mundo ofuscaria a contagem mais alta do mal. Uau! Talvez a gente precise pensar sobre isso, porque isso é realidade na nossa vida. Dias ruins e dias bons. Se você colocar no papel, você vai contar muitos mais dias bons do que dias ruins. Claro que os dias ruins tomam o seu tempo, tomam a sua energia, mas, no geral, você tem muito mais dias bons. Então, é justo avaliarmos o nosso coração com essa pergunta. A minha vida reflete uma vida agradecida? Eu tenho um coração que dá graças ao Senhor? Davi, ele coloca alguns benefícios que são listados aqui da parte do Senhor, e ele dá uma resposta a esses benefícios. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A resposta aos benefícios de Deus é a gratidão. Ou aqui a palavra bendizer, né? Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. A palavra bendizer, ela tem a sua conexão com gratidão. Na verdade, ela poderia ser definida como uma bondade, ou render graças a Deus por sua bondade. É até difícil traduzir numa palavra só, mas há uma tradução que diz assim, louvai ao Senhor com afeto e gratidão. Talvez isso abrace um pouquinho mais do que a palavra significa. Louve ao Senhor com afeto e gratidão.
E muitos salmos vão trazendo essa mesma ideia. O Salmo 100, por exemplo, verso 4 diz: entrai pelas portas dele com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Bendizei ao Senhor, porque o Senhor é bom. Essa era uma oração contínua entre o povo judeu. Essa semana eu disse, eu tentava buscar um bom salmo e encontrei o Salmo 103, que é o salmo que nós temos em mente aqui. E depois de ler o Salmo 103, eu ainda estava no trabalho, eu peguei das pessoas que eu cuido e saí para caminhar, e enquanto eu caminhava, eu fiz para mim um exercício de começar a contar bênçãos. Começar a agradecer por coisas. E olha, foram 45 minutos de caminhada e a minha lista não tinha acabado ainda. Tinha muita coisa, porque ela vai se desenrolando. À medida que você percebe uma coisa, você desdobra aquilo, você percebe que há bênção sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção, e o Senhor vem derramando dessas bênçãos sobre nós. Esse era um costume, então, no Antigo Testamento, de bendizer ao Senhor. Havia um sacrifício de ações de graças, os salmos cantavam ações de graças, isso se repete no Novo Testamento também. Paulo, depois, quando escreve as suas cartas, começando as suas cartas, ele dá graças a Deus. Por exemplo, Romanos diz: primeiramente dou graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele faz isso escrevendo aos Romanos. Aos Coríntios ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Vai para Filipenses, Paulo diz: dou graças ao meu Deus por causa de toda a vossa lembrança, e assim por diante. Ele começa as cartas, na sua maioria, agradecendo ao Senhor, e agradecendo ao Senhor pela fé que tocou aquelas pessoas, pela forma como o Senhor tem abençoado, como aquelas pessoas têm sido bênção na vida de Paulo. E já me veio uma reflexão aqui, olha, quantas vezes você para agradecer ao Senhor pelas pessoas que estão ao seu redor? Talvez você tenha que virar para o seu filho alguns dias e dizer assim: olha, eu dou graças a Deus pela sua vida, dou graças a Deus pela minha esposa, dou graças ao Senhor pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Agora na mesa a gente colocava as nossas gratidões ali, e a gente olhou ao redor, nós estávamos sentados bem no meio ali, a gente olhou ao redor e eu falei, nós todos falamos: olha, eu dou graça por isso aqui. Nós olhamos aqui para um ambiente de amizade, de amor, de cuidado. Eu dou graças a Deus. Graças a Deus porque o Senhor nos dá uma família da fé. E a gente precisa anunciar isso com a nossa boca. Ações de graças é uma forma de louvar ao Senhor respondendo pelas coisas que Ele fez. Talvez a gente possa fazer uma divisão entre dar graças e adorar. Ações de graças, bendizer ao Senhor, ele é uma expressão ou uma gratidão por aquilo que Deus faz. Adorar, ela se inclina para um louvor por aquilo que Deus é. E essas duas coisas, elas se misturam na nossa caminhada cristã. O que isso ensina para nós é que a gente não pode correr para o Senhor e fazer do Senhor simplesmente uma máquina de pedido sobrenatural, sabe? Onde você coloca a moedinha da oração, a moedinha da presença, como se você ganhasse essas moedinhas espirituais e dissesse: olha, eu quero esse produto aqui, e clica lá no botão. Não, o Senhor não está ali para te servir. O Senhor está ali para te buscar, se revelar a você e ser adorado por aquilo que Ele é, pela grandeza que Ele tem. Quem é servo nessa relação sou eu, não o meu Deus. O meu Deus é o meu Senhor. Eu sou servo. Eu executo a sua vontade. Eu respondo ao seu querer. E não o Senhor necessariamente precisa responder aquilo, embora Ele me dê a liberdade de pedir, de orar, mas eu preciso ter mais do que isso, eu preciso ter um coração grato. A minha vida precisa ser um estilo de vida de gratidão. Preciso só orar sobre gratidão, mas eu preciso viver a gratidão. E isso transforma o nosso dia, a nossa vida.
Chesterton, difícil falar o nome dele, ele escreveu uma carta uma vez e ele disse assim: você ora antes das refeições? Tudo bem, mas eu faço oração antes de abrir um livro. Eu faço oração antes da peça, da pantomima. Eu faço a oração antes de esboçar, antes de pintar, antes de nadar, antes de esgrimir, antes de boxear. Uau! Obrigado, Senhor. Pô. Mas ele faz oração, ele diz: eu agradeço a Deus e dou graças antes de caminhar, antes de brincar, antes de dançar. Eu digo, ou eu expresso a oração antes de mergulhar a minha caneta na tinta. E, olha, que isso seja verdade para ele, que de fato ele tenha vivido assim, e que isso tome o nosso coração para que a gente faça isso também. Todo momento, a toda hora, para cada atividade, coloque o seu coração grato diante do Senhor. Lembra tem uma passagem em Lucas capítulo 17, onde Jesus encontra-se com 10 leprosos, 9 deles judeus, um samaritano. E, bom, os judeus não se davam com o samaritano, a gente sabe disso, mas a enfermidade ligou aqueles homens. Eles não tinham mais ninguém. A lepra fazia com que eles ficassem totalmente separados da comunidade. Eles tinham que anunciar de longe que estavam chegando e gritavam: imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem e não pegassem lepra. Então, eles estavam totalmente isolados e viviam ali aquele sofrimento. O sofrimento faz com que pessoas dividam a mesma cama. E isso era o que tinha acontecido ali com aqueles homens. E eles clamam: Senhor Jesus, Mestre, nos cure. E Jesus cura aqueles homens, todos eles. Eles saem correndo de alegria. E em outro momento, Jesus encontra um deles, o único que voltou para agradecer, o samaritano. E ele pergunta: cadê os outros 9? E eu fico me perguntando se às vezes a nossa conta não é um pouco dessa também, 9-1. Não é? Coloque as bênçãos do Senhor. Será que você agradece as bênçãos do Senhor? Será que você tem esse compromisso de olhar para as 10 bênçãos e agradecer todas elas? Ou você tem meio que esse padrão estabelecido 9-1? 1800, em Michigan, nos Estados Unidos, um jovem estudante chamado Edward Spencer. Ele estava num navio, eles atravessavam ali aquele navio, um tipo de balsa, e aquele navio estava a ponto de afundar, as ondas batiam forte, ele entrou na água e fez uma jornada para salvar 17 pessoas, indo e voltando. Isso acabou com a saúde dele, ele sobreviveu. E viveu até os 80 anos. No obituário dele, algo que chamou a atenção foi que, diante dessa história grandiosa, nenhuma das pessoas que foram salvas voltaram para agradecer. Nenhuma. Ele era jovem, viveu até os 80 e poucos anos, e nenhuma dessas pessoas voltaram para agradecer. Mais ou menos 30 anos atrás, New York Times, ele fez uma reportagem, assim, um conjunto de páginas sobre cartas ao Papai Noel. E eram mais ou menos 8 páginas ali de cartas e cartas e cartas e cartas com pedidos. Nenhum agradecimento. Nenhum agradecimento. É claro, eu não estou comparando aqui o nosso Deus, mas eu estou dizendo que parece fazer parte da natureza humana a ingratidão, de alguma forma. Aliás, Paulo fala que esse é um dos grandes problemas da humanidade, uma falha em render graças ao Senhor, porque ele diz em Romanos: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Paulo falando daqueles que negam
a presença ou a existência de Deus. Um provérbio chinês diz: quando você bebe do riacho, lembre-se da nascente. E veja quantas bênçãos a gente tem e a gente sabe de onde ela vem. Nós temos vida, nós temos respiração, boa comida, risos na mesa, som, música. Quantas bênçãos nos cercam. Todas elas vindas de uma única fonte. Nosso coração precisa agradecer. Preciso olhar para o meu coração e dizer como Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Há muitas coisas para bendizer. Olha, Senhor, quantos risos o Senhor me dá. Quantas aventuras o Senhor me proporciona. Quantas bênçãos, ó Deus, que são acompanhadas em todas as coisas, que se desenrolam quase para o infinito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bom, outra coisa que eu quero destacar é que Davi, ele não só olha para a sua alma e ele tem essa resposta, então, de gratidão àquilo que Deus faz, mas ele traz também recordação à sua alma, à sua mente, por aquilo que Deus trazia de benefício sobre ele. O verso 2 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E ele vai continuar dizendo: ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Se você fizer um inventário, então, de bênçãos do Senhor, olha, você vai demorar para escrever. Há muita coisa aqui. Eu quero destacar as coisas que Davi destaca. Ele diz assim: o Senhor é quem perdoa as suas iniquidades. Pense nisso. O Senhor nos traz salvação por meio do perdão. A promessa de vida eterna está vinculada ao perdão dos nossos pecados. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades. Talvez você tenha agradecido ao Senhor uma vez ou outra, mas, olha, isso precisa ser um exercício constante. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação, por perdoar minhas iniquidades. Um rapaz, uma vez, ele disse assim: olha, eu quero apenas uma palavra na minha lápide. Perdoado. Perdoado. Isso basta. Outro disse: Jesus Cristo perdoou todos os meus pecados e Ele nunca mais vai deixar de ouvir sobre isso. Esse é um sinal de um coração grato. Eu sempre vou falar para o Senhor que Ele perdoou os meus pecados. Eu sempre vou anunciar ao Senhor que Ele perdoou os meus pecados. O verso 8 do Salmo diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu está acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Veja, o Senhor perdoa as nossas iniquidades. Não é qualquer erro, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, aquilo que nós fazemos contra Ele, a nossa rebeldia contra Ele. Ele ainda assim não nos abandona, traz para perto e nos perdoa. Nós continuamos pecando e nós devemos continuar voltando ao Senhor e dizendo: Senhor, me perdoe. Me ajude, Senhor. E o Senhor, Ele, na sua bondade, responde com graça e perdão. Eu tenho um advogado no céu, mas eu tenho também um acusador. E o acusador, ele fica rondando a nossa vida. Talvez ele ronde aqui e diga: ó, tá vendo aquela moça lá? Ó, ela vive gritando com o marido. Tá vendo aquele homem lá? Ele é violento. Tá vendo aquele homem lá? Ele está pensando luxúria. Esse é o acusador. Mas nós temos um advogado. E toda vez que o acusador se levanta, o advogado diz, carimbado: perdoado. Perdoado.
Na cruz o Senhor nos perdoou e nós precisamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Ele diz, ele sara as nossas enfermidades. Às vezes, quando nós estamos bem, nós damos a saúde como garantida, né? Olha, tá tudo bem. Mas quando então a enfermidade vem, é que a gente se lembra que nós vivemos saudável por um bom tempo. E depois ele cura a enfermidade. E às vezes alguma enfermidade boba, assim, a gente nem para agradecer, mas olha, ele é o Senhor, quem cura as nossas enfermidades. Ele é o Senhor que tem poder para fazer qualquer coisa e curar qualquer enfermidade. Ele é o Senhor que, sendo a sua vontade, ele fará acontecer. Talvez alguns digam aqui, talvez sejam corretos, eles dizem, olha, Davi está preocupado com a sua alma, ele fala com a sua alma, então ele também fala de enfermidades da alma, que provavelmente sim. Nós sabemos quantas são: depressão, medo, ansiedade, dúvida, desânimo. O Senhor sara as enfermidades. Eu preciso olhar para o Senhor com um coração de gratidão. Ele é quem da cova redime a tua vida. Quantas vezes o Senhor livrou a pele de Davi? Quantas vezes o Senhor livrou a sua pele? Aquele carro que passou e que você quase não viu. E você diz, olha, se eu tivesse 1 metro à frente, tinha me pegado. Quantas coisas aconteceram ao redor e o Senhor nos livrou e a gente mesmo nem sabe. Ele da cova redime a tua vida. Talvez alguns de nós, quando sai para dirigir, o Senhor tenha que mandar muitos anjos, né? Ao redor ali, olha, está saindo para dirigir, manda mais. Quando eu vou dirigir de manhã, meio desatento, o Senhor certamente abre as portas do céu e manda anjos ali, para proteger os outros e para me proteger também. Talvez isso seja com alguns de vocês. Mas o Senhor, Ele nos livra, e eu preciso lembrar disso. Agora, enquanto Ele nos livra, Ele nos mostra, então, que, olha, eu posso dizer assim, eu vou colocar dessa forma, todos nós somos invencíveis até cumprirmos aquilo que Deus tem para que nós cumpramos. Então, até que aquilo seja cumprido, até que a nossa obra seja cumprida, até que aquilo que o Senhor nos chamou a cumprir não se realize, nós somos invencíveis. O Senhor vai guardar e vai cuidar de nós até lá. Então, que o Senhor nos abençoe assim. Ele te coroa de graça e misericórdia. O Senhor é tão terno, é tão gracioso. Como eu disse, mesmo quando nós erramos, Ele não nos abandona. Agradeça ao Senhor por esses momentos da presença do Senhor. Agradeça ao Senhor pelas coisas que o Senhor te deu. Talvez você pense aí num novo emprego, talvez um aumento, uma cirurgia bem-sucedida. Louve ao Senhor por isso. Talvez você esteja na luta com a falta de um emprego, mas o Senhor está trabalhando no meio de tudo isso. Agradeça ao Senhor por esse tempo. O Senhor move as coisas também nas dificuldades. Ele farta de bens a tua velhice. Hoje nós tivemos aí a mesa farta, né? Ele farta de bens a tua velhice. Havia um costume entre os judeus que alguns geralmente oravam em gratidão depois da comida, de serem satisfeitos, e eles então paravam e oravam ao Senhor, agradecendo, porque o Senhor tinha dado a eles a satisfação, de ter comido. Há uma história, uma parte da história era uma escrava, ela era cristã e ela sempre orava, e o menininho observava ela orava antes de comer. E o menininho chegou para ela e falou assim, olha, você sabe que você pode comer sem orar, não é? Aí ela falou, eu sei, mas tudo fica mais gostoso quando você agradece. Quando você agradece, tudo fica mais gostoso.
E essa é uma lição importante para nós, né? Bom, ele continua dizendo, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Veja, Davi ele enumera aqui vários benefícios. O Senhor renova, o Senhor restaura, o Senhor enche de fartura. Nosso coração precisa olhar para essa lista e agradecer. Um garotinho, ele disse em uma oração certa vez, Senhor, eu te agradeço pela minha mamãe, eu te agradeço pelo meu papai, te agradeço pelo meu irmão, obrigado pela minha irmã, pelo meu cachorro, pela minha gata. E, Senhor, se cuida, viu? Porque sem o Senhor eu não tenho nada disso. E nessa simplicidade de oração é lindo pensar, né, que uma criança já tem esse coração agradecido diante do Senhor. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, diz aí a palavra do Senhor. No verso 15, depois ele diz, porque o homem é como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando o vento desaparece, não se conhece mais o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. O Senhor derrama da sua misericórdia e da sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ele estende a sua bondade sobre aqueles que têm um coração agradecido e respondem com uma vida de gratidão. No Salmo 118, Davi diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E é claro que há momentos em que a gente parece esquecer disso, o nosso coração fica bagunçado com alguns problemas, a gente não consegue esquecer da história de Jó, no momento que ele perdeu todos os seus familiares, aí a esposa dele chegou para dar um excelente conselho para ele. Amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó falou, não. E ele diz, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E depois ele disse assim, olha, Deus deu e Deus tirou. Bendito, veja a palavra de novo, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nisso tudo Jó não desviou seus lábios. Ele foi zeloso, mesmo vendo as dificuldades, ele falou, olha, bendito seja o nome do Senhor, há tantas maravilhas ao redor. E a gente sabe disso. Quando eu às vezes assisto vídeos de artistas pintando, fazendo algumas coisas assim, é claro, na velocidade mais alta ali, porque demora, né? E aí começa com uma pintura, uma tinta esquisita jogada num canto, e aí pinta outra ali. Aonde vai parar isso? E de repente no final ali você vê aquela obra magnífica e você fica, uau, encantado. E as nossas vidas são assim também. Elas são manchadas com algumas cores. Algumas coisas acontecem ali no meio do caminho. Mas o Senhor, o grande artista, ele sabe o final. Ele sabe para onde levar todas essas coisas. Então, eu preciso dar graças ao Senhor. Não corra para o Senhor com uma lista sempre de coisas. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E me responde aí, porque eu estou correndo aqui com o meu serviço, eu estou correndo aqui para o meu almoço. Você precisa gastar tempo com gratidão. Paulo diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Coloque tudo em oração. Faça oração, faça súplicas ao Senhor, mas faça isso com ações de graças. Coloque as suas coisas diante do Senhor com ações de graça. Nós vimos, então, a resposta de Davi ao que Deus é e ao que Deus faz. Nós vemos o reconhecimento de Davi pelos benefícios do Senhor. E aqui, mais ao final do Salmo, a gente vê o raio, a amplitude dessa gratidão, onde essa gratidão deve surgir, de onde ela deve vir. Verso 20 diz assim,
Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele começa lá dos céus. Ele diz, olha, seres celestiais, louvem ao Senhor, bendigam ao Senhor, agradeçam ao Senhor. Ele vai descendo para a terra e ele diz, olha, todas as criaturas agradeçam ao Senhor. Tudo que tem fôlego, agradeça ao Senhor. E depois ele olha para si mesmo e se inclui dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu quero fazer coro nesse coral de gratidão. Eu quero agradecer ao Senhor, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Há muito que agradecer. Eu preciso fazer coro nessa gratidão. Existem dois níveis, talvez, de gratidão, né? Existe aquele nível mais baixo e nível mais alto, vou colocar assim. O nível mais baixo é aquela gratidão pontual, né? Quando você reconhece alguma coisa boa e você agradece por aquilo, alguma vitória, alguma situação, você agradece. E eu confesso que, olha, geralmente eu estou nesse nível aí. Preciso trabalhar muito no meu coração ainda. Mas existe um nível superior de gratidão. E o nível superior de gratidão é quando você envolve a sua vida com gratidão. Quando você olha para tudo com gratidão. Quando você olha para qualquer circunstância com gratidão. E esse é um nível para o qual a gente precisa caminhar. Porque em todas as coisas o Senhor tem a sua bondosa mão. Corrie ten Boom, ela esteve no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, porque ela abrigou os judeus quando os nazistas tentavam tomar o poder. E ela escreve um livro, em português ficou como O Refúgio, ou então The Hiding Place. E ela conta, então, essa história no livro, a história dela com a sua irmã. E, em um momento, elas vão para um barracão e esses barracões eram horríveis, as camas estavam estragadas, havia buracos nas janelas, fazia frio e havia pulgas nas roupas de cama. E a irmã dela olhou para ela e disse, olha, nós vamos examinar ponto por ponto dessa sala e nós vamos dar graças a Deus, vamos agradecer a Deus por cada provisão que Ele nos deu, porque Ele tem nos dado cama, Ele tem nos dado pelo menos um lugar para deitar a cabeça. Então, elas foram agradecendo a Deus por todas as coisas. E ela diz no livro que ela se recusou a agradecer a Deus pelas pulgas. Ela disse, não, eu agradeço a Deus por tudo, mas eu não vou agradecer pelas pulgas. Meses depois, ela descobriu que a razão pela qual os soldados se recusavam a entrar no barracão, o que permitia a elas orar e estudar a palavra de Deus, era exatamente as pulgas. E quando ela descobriu isso, ela agradeceu a Deus pelas pulgas. Te dou graças, ó Deus, pelas pulgas. A gente é cercado de pinheiros aqui, eles são lindos, não é? Estão sempre verdes, em qualquer lugar, em qualquer situação. Sol, chuva, neve, não é? Frio, calor, os pinheiros estão lá, em pé, verdes. Talvez a gente deveria tomar isso como uma analogia da nossa vida de gratidão. A nossa gratidão precisa estar de pé, verde, como um pinheiro. Não importa se no calor das brigas, das batalhas, no frio da morte, não importa. Eu preciso agradecer ao Senhor. Matthew Henry, um famoso comentarista cristão, ele disse assim, Senhor, quando ele foi roubado, ele disse, Senhor, eu te agradeço, em primeiro lugar, porque antes eu nunca tinha sido roubado. Em segundo lugar, porque embora tenham levado minha bolsa, não tiraram a minha vida. Em terceiro lugar, obrigado, porque embora tenham levado tudo que eu não tinha muito. E em quarto,
porque fui eu quem fui roubado e não fui eu quem roubou. E eu te agradeço. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Talvez você não seja capaz de lembrar de todos os benefícios do Senhor, mas eu também digo, olha, não esqueça todos eles. Lembre-se, lembre-se e lembre-se, coloque, faça uma lista. Eu aprendi com a Dani Wilson em ocasiões, né, de ações de graça. A gente sentava e, em grupo, a gente escrevia em papelzinho a nossa gratidão e colocava num potinho. Depois, no outro ano, a gente abria aquele potinho para ver quantas coisas ali Deus tinha nos dado durante aquele ano. E é um excelente exercício para nós todos. Lembre-se das bênçãos do Senhor, dos benefícios que nos cercam. Tantas coisas nos cercam. Bendize a minha alma ao Senhor. O período de ação de graças é um ótimo feriado, para a gente lembrar disso. Mas a nossa gratidão precisa passar pelo feriado. O feriado, ele é um pico, é um momento em que a gente lembra, olha, eu preciso agradecer, mas vamos fazer isso se derramar por todos os dias da minha vida, por todos os dias da sua vida. Vamos fazer isso sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Que a sua alma bendiga ao Senhor. Vamos bendizer ao Senhor com uma oração. Bendito é o Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor é tão bom, tão misericordioso. O Senhor nos enche de tantas bondades, há tantos benefícios que nos cercam, ó Deus. Apesar de olhar para nós e ver, ó Pai, a nossa rebeldia, a nossa ingratidão muitas vezes, o Senhor não desiste de derramar bênção sobre nós. Ó Pai, louvado seja o teu nome. Receba a nossa gratidão e faz, ó Deus, ensina-nos a ter um coração grato. Nas alegrias, sem dúvida, nas dificuldades também. Porque a tua palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, dos que são chamados segundo o teu propósito. E, ó Deus, se todas as coisas cooperam para o bem, então a bondade em todas as coisas, mesmo nas dificuldades. Louvado seja o Senhor por isso. Ó Deus, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Receba a nossa vida diante do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Queremos que a nossa gratidão seja mais do que um tempo no ano, um momento, um feriado. Que seja mais do que uma parada para uma lembrança única em dizer, ok, eu preciso agradecer, mas seja, ó Deus, um reflexo da nossa vida. Que o nosso coração se encha de gratidão todo dia, porque acordamos, porque vivemos, porque respiramos, porque podemos olhar para o rosto da nossa esposa, do marido, dos filhos, porque podemos ver o rosto dos nossos irmãos, abraçar, tocar, sentir. Ó Deus, há quantos sons no ar, há quantas alegrias no céu, há quantos sabores, cheiros, quantas cores, ó Deus, que pintam a nossa vida. Há muito que agradecer. Nós agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos pelas pulgas. Te agradecemos, ó Deus, porque em todas as coisas o Senhor tem a sua bondade. Dirija-nos, ó Deus, o coração para um coração de gratidão. Para que o Senhor seja bendito em todo lugar. Que o teu nome seja exaltado. Que as pessoas bendigam o teu nome, ó Deus, porque reconhecem que o Senhor é um Deus cheio de poder, graça, glória, misericórdia. É um Deus que perdoa, que restaura, que renova, que protege. O Senhor é o Deus sobre os deuses, o Senhor é o Senhor dos senhores. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Ensina-nos a viver a gratidão, é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um cântico de louvor.